Olá, sou Rafael. A minha equipe hoje vai falar um pouco sobre o Conselho Federal de Serviço Social no Brasil. A gente vai trazer alguns elementos que a gente acha importante e relevante destacar. Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco da perspectiva histórica do Conselho Federal, né? Que eu vou chamar a partir de agora de Cefés, tá certo? Portanto, o Cefés ele é uma autarquia pública federal, né? Ele tem como perspectiva orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional do e das assistentes sociais no âmbito nacional. Mas ele não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar sempre em conjunto com o CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social. Mas como é que isso vai surgir, né? Como é que esses conselhos e esses seja federal, seja municipal e regional, vão surgir. Eles vão surgir no período em que o Brasil está naquilo que é denominado de desenvolvimentismo. É onde o Estado ele vai atuar muito forte na tentativa de industrialização do Brasil, né? Esse período é característico dos anos 1950 e 50 e tem como principal precursor o presidente Juscelino Kubitschek. Nesse período, o Estado ele tentou regulamentar as profissões denominadas de liberais, do qual o serviço social estava incluso, né? Portanto, nesse primeiro momento é criado o Conselho Federal de Assistência Social, de Assistentes Sociais, desculpa, que é o Cefaz. Primeiramente era denominado de Cefaz. E junto também com o CRAS, não o CRAS que a gente conhece hoje, né? Mas o Conselho Regional de Assistentes Sociais. Nomenclaturas diferentes, né? Foi através do decreto 944 de 15 de maio de 62, né, que legitimou a configuração dos conselhos nacional e regional em serviço social. E é interessante que nesse processo histórico, né, nesse primeiro momento, o conselho ele não era pautado necessariamente no seu sentido democrático, como a gente vê hoje, né? Ele era um conselho mais fiscalizador, né? Ele tinha uma perspectiva bastante de controlar e negavam, em certo ponto, essa perspectiva de construção do espaço coletivo, né? Então eles se restringiam bastante a controlar o exercício profissional, né? Que à época era estava trabalhando a serviço do Estado, né? Não tinha necessariamente uma crítica forte em seu campo institucional. Mas isso com o processo de renovação do serviço social que a gente estuda bastante ao longo da história, né? Principalmente nos anos 80, isso vai mudar, essa perspectiva vai mudar, tendo agora um caráter, depois do terceiro CBAs, mais democrático, né? A gente passa por um período ditatorial bastante forte, que também estimula a perspectiva intelectual, e nos anos 80 o serviço social adentra numa perspectiva também de maturidade intelectual e maturidade política. Então, a partir dos anos 80, o Cefaz, até então, ele se configurou nessa visão mais democrática, progressista e até em certo ponto revolucionária, né? Mas isso não é legal falar porque cai muito no messianismo, né? Ao qual a Yamamoto ela tenta nos mostrar que pode ser um equívoco cair nesse suposto profissão revolucionária, né? Mas enfim. E já na Lei 8662 de 98, 93, que é a Lei de Regulamentação da Profissão, o Cefaz passa a ser Cefez, o CRAS passa a ser CRES, né, que é o Conselho Regional de Serviço Social, e junto também vem dizendo todas as atribuições do que vai tratar o Cefez e do que vai se tratar o Conselho Regional de Serviço Social, né? E é um marco na perspectiva de mudança de direção política, de direção intelectual, de maturidade do pensar e do agir do serviço social, né? A partir desse momento, o Cefez ele aposta em levantar bandeiras da classe trabalhadora, em seu sentido geral, e da categoria, né? O Cefez constantemente está manifestando sua perspectiva diante da conjuntura brasileira, né? Isso é bastante legal, porque o conselho ele é bastante ativo nessa perspectiva. Ele solta bastante.
É, não é decreto, esqueci o nome, mas acredito que a Kainara vai falar mais sobre isso, né? Portanto, é isso. O Cefez é basicamente o conselho representativo de todos os assistentes sociais do Brasil. Eu sou a Mayara. Eu venho falar sobre a gestão atual, né, e as bandeiras de luta. A gestão atual, ela é de 2017 a 2020. Ela tomou posse no dia 15 de maio de 2017 e finaliza seu mandato agora no dia 15 de maio de 2020. Ela denomina-se que é de batalhas que se vive a vida. A campanha atual é o assento social no combate ao racismo. Foi aprovado no Fórum Máximo Deliberativo da categoria, né, em 2017. Tem o intuito de debater o racismo no exercício profissional do assistente social. A campanha, ela objetiva dialogar com toda a categoria do assistente social, com o movimento negro, com os usuários do serviço social e com toda a sociedade em geral, né, sobre o racismo. Intensificar a categoria do assistente social, promover e intensificar ações no combate ao racismo no cotidiano mesmo, na profissão, dando visibilidade a essas ações que já existem, né? Denunciar de forma direta e diferente expressões de racismo, né? Valorizar a população e a cultura negra. As estratégias é produzir cartazes denunciando, né, diversas expressões do racismo no cotidiano. Referente às bandeiras de lutas, né? As bandeiras de lutas, elas defendem valores e princípios da profissão, né? Expressam uma posição concreta. Ela foi aprovada em 2017, né, no Encontro Nacional do Conjunto Cefes e o CRES em Brasília. As bandeiras, dentre elas, é em defesa da profissão. Essa bandeira, né, em defesa da profissão, são colocados 10 pontos. Aí eu destaquei alguns pontos de cada bandeira, né, para que não ficasse tão extenso. Aí, dentre essa, no caso dessa, em defesa da profissão, o combate ao assédio moral, ameaças e punições no exercício profissional. Em defesa dos direitos humanos, são colocados 29 pontos, né? Entre eles, a defesa da criminalização da LGBTfobia, apoio aos movimentos sociais de direitos humanos, em defesa do exercício profissional laico. Outra bandeira é em defesa da Seguridade Social, concepção, são colocados 25 pontos. Entre eles são o posicionamento contrário à redução da maioridade penal. Outro ponto, defesa do SUS 100% estatal, universal, de qualidade, com base nos princípios da reforma sanitária brasileira, né? Outra bandeira em defesa do controle social democrático. São colocados 9 pontos. Aí eu destaquei a defesa da gestão democrática, da educação, com participação de toda a comunidade escolar. Outra bandeira, em defesa do financiamento, são colocados 8 pontos. Dentre eles eu destaquei luta pela categoria, né, efetiva dos 10% do PIB para a educação pública e em defesa da gestão. São colocados 8 pontos. E o que eu trouxe destacando foi a posição contrária à terceirização do trabalho. Isso, cuida do meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Achei bem pertinente a música, se tratando que eu vou falar de política, né? Do Cefes, a atuação política do Cefes. O Cefes, que é uma instituição
do Cefes, do Serviço Social, né, que é o Conselho Federal do Serviço Social, que é uma instituição de luta e profissionais de luta frente, né, ao combate, né, das questões sociais, né, enfim. O Conselho Federal de Serviço Social, ele tem como norte as demandas dos assistentes sociais, desde o campo institucional à formação profissional. Ele vem junto com o CRES, né, que é o Conselho Regional de Serviço Social, e tem como objetivo básico disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território, conforme estabelecido pela Lei 8.662, que todo mundo sabe que é a lei que regulamenta a profissão, né? Além de apresentar os interesses gerais e individuais dos profissionais. O papel político do Cefes é buscar formas de atender às particularidades dos profissionais, a gente tem como exemplo as campanhas de gestão, que apontam alguns incômodos da categoria e busca construir estratégias para enfrentá-los. Uma coisa que a gente pode citar são os encontros regionais, são os congressos, né? Que em 2019 a gente teve um congresso que o tema foi 40 anos da virada do serviço social, que todo mundo conhece, né? O Congresso da Virada, que foi justamente no período de reconceituação do serviço social. Nesses congressos e nesses encontros nacionais, a gente pode citar, que eu achei bem legal na minha pesquisa, algumas resoluções. Algumas resoluções. Uma é a de número 493, que dispõe as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social. Que resolução é essa? É a resolução que fala... Deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. Considerando que na qualidade de órgão normativo de grau superior, compete ao Conselho Federal de Serviço Social orientar, disciplinar, fiscalizar e defender o exercício da profissional do assistente social em conjunto com o CRES, considerando as necessidades de instituir condições e parâmetros normativos claros e objetivos, garantindo que o exercício profissional do assistente social possa ser executado de forma qualificada, ética e tecnicamente. Então, essa resolução fala das condições de trabalho físico das condições de trabalho físico do assistente social, que fala uma coisa que a gente já está bem cansada de ouvir, que a gente escuta muito, que são as condições de trabalho, né? Que tem que ter um local adequado, uma iluminação adequada, tem que ter sigilo, recursos para garantir a privacidade do usuário, né? Uma outra resolução também é a resolução de número 533, que é a resolução que regulamenta a supervisão direta de estágio, né, que fala sobre o estágio ele tem que ser supervisionado, que a cada 10 horas trabalhadas, ele só pode ter um estagiário. Então, como assistente social, ele tem uma carga... Sim, concluindo, né? Então, como cada assistente social tem uma carga horária de 30 horas, então a cada 10 horas trabalhadas só pode ter um estagiário. Hoje o Brasil ele tem aproximadamente 180 mil profissionais que atuam predominantemente na formulação, planejamento e execução das políticas públicas, né? Nas políticas públicas de educação, saúde, habitação, assistência, previdência, dentre outras, né? E deixa eu ver o que mais. O tempo presente ele é marcado pela reestruturação produtiva, que precariza as condições de trabalho por conta de reformas que empreendem a redução dos direitos sociais. Por isso, uma política econômica de juros altos favorece o capital financeiro em detrimento do capital produtivo. A lógica destrutiva do capital aprofunda a concentração de renda e acirra as desigualdades. Uma outra coisa muito interessante também que eu acabei pulando, que fala sobre a questão dos fóruns, né? Que justamente por causa daqueles encontros nos fóruns,
que é através desses fóruns consultivos e deliberativos a qual o CRES se insere, que são consagrados coletivamente os traços gerais do processo do projeto profissional, onde são reafirmados ou não, né, os compromissos e princípios, configurando, portanto, como espaço democrático de construção coletiva permanentemente em disputa. Eu fiz umas anotações aqui, mas eu tô meio perdida, né? Tô meio nervosa e tô meio perdida onde foi que eu anotei. Mas fala do papel político, das manifestações do CRES, né? Depois da redemocratização do serviço social, do que da vinculação com os sindicatos, com as forças progressistas, eles, como é que se diz? A gestão, elas assumiram esse papel, né, de uma nova direção política. E uma coisa que eu associo, na verdade, a esse papel político são, eu não sei bem se é cartilha que a gente pode chamar, mas no site a gente pode encontrar, que é o Cefes Manifesta, que são posicionamentos políticos sobre temas atuais. Inclusive, se vocês quiserem entrar no site do Cefes, tem uma publicação agora super recente, do dia 23 de março, que fala sobre a série de trabalho conjuntura, os impactos do coronavírus no trabalho do assistente social. Voltando sobre o Cefes Manifesto, né, a gente tem várias cartilhas falando sobre a luta antimanicomial, o trabalho do assistente social na política de assistência, o direito da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, discriminação das mulheres e legalização do aborto. Então, ao meu ver, o papel do Cefes hoje é basicamente isso, né? Ele está bem presente o objetivo dele realmente é fiscalizar, ver essa questão do trabalho do assistente social, se estão sendo realmente cumpridas todas as leis e as regulações que hoje existem, né? E tá à frente essas questões políticas realmente, bem participativo, criando laços com esses movimentos sociais, com temas bem pertinentes, sabe? E acessem o site, tem muitas coisas legais, interessantes. E é isso.